Pronto. Que era também uma das possibilidades de participação nossa, mas até então eu não sei como é que tá essa questão da gente organizar alguma trilha para depois aí quando tiver um momento mais fácil, tá? Isso aí eu vou ficar devendo para vocês depois, também depende muito da interação da turma, tá? Às vezes a gente organizou isso aí em outras turmas, eles não quiseram ir, então não tinha como fazer trilha em nenhum local nas proximidades da instituição, tudo bem? Então, muitas sociedades em todo o mundo são caracterizadas pela insatisfação crescente, estresse que tem aumentado cada vez mais nesse período, tédio, falta de atividade física, falta de criatividade e alienação na vida cotidiana das pessoas, tá? Todas essas características podem ser aliviadas pela participação em atividades de lazer. Diga-se de passagem, tudo que eu estou falando aqui, eu gosto de trazer uma carga de embasamento científico, tá? Bem teórico mesmo, do que está acontecendo, tá? Vamos lá, eu não posso pegar essa carta do lazer e mais uma vez não deixar de contextualizar. Em detrimento. Heber, Oi, licença, eu posso falar? pode falar. É, tipo assim, eu sou lendo aí os negócios. E eu pensando assim, cara, que tipo assim, nós, cada um era o costume de uma determinada rotina, quando tudo era normal. Você, tipo, segunda a sexta, ou até mesmo no sábado, você trabalhava e você tinha seu momento de lazer nos finais de semana. Aí eu fiquei pensando aqui, cara, depois da pandemia mudou completamente a situação. Atrapalhou horários, atrapalhou tudo. Aí essa parte que o senhor falou, em relação ao estresse, em relação ao tédio, eu acho que assim, o lazer no momento tá sendo muito assim, muito apagado. Aí, outra coisa, eu queria saber, essa carta que o senhor tá lendo, qual foi a última atualização dela? Pronto. Até Porque isso aí então. tem. Pronto, pode Fala. continuar, vá. Não, fala, porque eu ia dizer, porque, tipo assim, essas coisas, tudo que o senhor tá falando, essas últimas, tem tudo a ver do que a gente tá vivendo, entendeu? Na realidade, é o seguinte: essa carta ela ainda está na atualização. Deixa eu ver aqui até a referência que eu peguei dela. Se não me engano, essa carta aqui ainda é a original, viu? Só que ela já embasa situações que às vezes acontecem. Em 1993, viu? Ó, é do Conselho, ela foi ratificada pelo Conselho em 1993. Tá Tá? bom? Aqui foi só a publicação no site porque eu não consegui encontrar ela em PDF, tá? Mas mesmo assim não deixa de ser atual, né? Porque de uma maneira ou outra a gente acaba pegando um trecho da carta e contextualizando com essas situações, né? Deixa eu ver onde é que eu estava. Pronto, É. no 2.7, né? Então, até essa pergunta primeiro de atualização, percebe-se que, em detrimento aí do que a gente está vivendo, né? Acaba coincidindo com muitas ofertas do que a própria carta fala, né? Você falou no tocante aí o estresse, né? Nós estamos fazendo aqui um estudo em Vaza Alegre, principalmente aí com crianças, né? Vocês estão no ano também com professores. E aí o que é que acontece? O nível de estresse tem aumentado muito nesse período de pandemia. E o nível de atividade física tem caído drasticamente. Então é aquela questão. Se o estresse aumenta, às vezes a atividade física está baixa. Se às vezes a atividade física está mais alta, o nível de estresse está menor. E aí, por uma questão de vários efeitos fisiológicos que vocês vão estar compreendendo aí, não sei se vocês já estão pagando fisiologia humana, eu acho que não, né? Ou alguém já pagou, mas eu Não. acho que não. Então, o exercício físico promove várias reações químicas no corpo, e uma delas é a liberação da serotonina, né? E essa serotonina é um hormônio que, se eu não me engano, é esse o hormônio, o nome dele. Ele é responsável pelo relaxamento, né? Então, exemplo, se você faz uma prática de exercício físico, após essa prática de exercício físico você sente uma sensação de bem-estar, de relaxamento, porque está sendo liberado esse hormônio e, consequentemente, a pessoa acaba tendo, como é que eu posso dizer, diminuindo os níveis de estresse dela, tá? Mas É tipo um peso, né? isso.
É importante ressaltar que, por mais que a carta seja um pouco antiga, eu sempre faço essa contextualização e dar uma ideia a vocês de ser uma coisa bem atual. Mas, é claro, o lazer, nesse período, ele está sendo um dos aspectos mais prejudicados, né? E aí, é claro, se o lazer está sendo prejudicado, quem se usufrui dele também vai ser prejudicado, né? Poxa vida, eu gosto de fazer uma trilha. Não pode fazer trilha, né? Porque está tendo aí é, com, com, com essa diminuição do contato social, às vezes as trilhas não se organizam com poucas pessoas. E se organizar com poucas pessoas, o preço é lá em cima. E aí, como o preço está lá em cima, consequentemente tem pessoas que estão perdendo emprego. Se elas estão perdendo emprego, elas não vão ter menos capacidade de oferta de lazer. E aí elas acabam ficando estressadas. Tá entendendo que tudo é uma bola de neve? Então, Principalmente quando você tem. Principalmente quem tem crise de ansiedade. Também como eu, né? Nossa, aumentou bastante, bastante o nível de crise de ansiedade das pessoas em relação ao contexto que a gente tá vivendo. Porque, tipo assim, aqui não o senhor falou. Cara, não tem como não você viajar e ir pra algum canto, a pandemia não deixa. Trabalhar não tem como. Já estamos pensando aos que trabalham, imagina para contratar. Então tá uma situação precaríssima, sabe? Então, assim, é como se eu falo, o estresse, a crise de ansiedade são um mix de conjunto problemático na qual a gente mesmo, de nós, precisamos fazer alguma coisa. O que eu devo fazer para melhorar isso? Então, o principal foco é você ocupar sua mente, entendeu? Você, por exemplo, você passa o dia estudando, ou vai ler, ou vai praticar um exercício físico, ou tenta inventar alguma coisa, escrever, desenhar, tipo, fazer isso, ocupa tua mente para que tu não tenha um problema maior. Porque se tu tá só com teus pensamentos, tu vai se prejudicar. Porque tu vai pensar, 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 e pensar demais dá até depressão. Então tu tem que praticar exercício, nem que seja em casa, ou ler, ou fazer alguma coisa, para que isso não afete tanto o seu psicológico como o seu corpo. Que como já dizia René Descartes, né? A mente comanda o corpo. Então, se a mente tá bem, o corpo tem que estar bem e vice-versa. e aí, é bem importante falar isso aí, ó. Eu realcei essa parte aí só para vocês verem. Falta de criatividade e alienação na vida cotidiana das pessoas. Consequentemente, o nível de estresse tem aumentado, de tédio também, de insatisfação nem se fala. E o nível de atividade física tem caído. Por quê? Porque as pessoas acham que só pode fazer exercício físico ou atividade física, tá? Não vou tocar agora, mas não compreendam. Tipo, você está colocando na mesma classe, Kleber, atividade física e exercício físico? Não. Atividade física e exercício físico são duas coisas totalmente diferentes, tá? Vocês vão compreender mais para frente em outra disciplina e não cabe eu realçar uma discussão em cima disso. Mas já saibam, não é a mesma coisa, tá? Beleza. Se o nível de atividade física tem caído, estresse tem aumentado, insatisfação tem aumentado, tédio tem aumentado. E aí as pessoas acabam ficando sem criatividade, acabam ficando cada vez mais alienadas. Com que pressuposto você está falando isso aí, Kleber? É simples demais. Você só pode fazer uma atividade física, um exercício físico se você sair de casa? Não. Kleber, eu não tenho dinheiro para comprar, como é que eu posso dizer, equipamentos para poder treinar em casa. Isso é coisa de gente rico, pessoal. Hoje em dia você consegue treinar com o peso do corpo. E o maior canal de acesso a isso é a internet. Se você colocar na internet assim, exercícios físicos com peso do corpo, aparece uma infinidade. Só que a pessoa sem criatividade e alienada por uma vida diária só acha que só vai ter resultado, só vai aliviar o seu nível de estresse e diminuir o seu nível de tédio se for para uma academia, se for correr numa pista, deixa eu ver, se for para um estudo de pilates e por aí vai. Acaba que a população fica alienada pensando que não pode ter qualidade de vida. Oxe, eu tô na pandemia, eu vou ganhar peso. Por quê? Porque não tem como fazer exercício físico. Tem demais. Falta a sua criatividade primeiramente, né? Às vezes eu digo assim, nem a criatividade, porque isso aí vem muito de quem? De nós professores, né? Tem muito professor que está ganhando dinheiro como? Fazendo orientação online de exercício físico. Tem como, Kleber? Tem. Se a pessoa não pode sair de casa, é uma forma de ganhar dinheiro. Cabe de você elaborar o seu sistema de treino bem direitinho, como falar com a pessoa e como fazer a instrução.
E aí a pessoa acaba diminuindo seu nível de atividade física, fica mais ansiosa, mais estressada, com um nível de tédio lá em cima, mais insatisfeita. Tudo porque, eu vou colocar até num jargão bem popular, tem preguiça de fazer as coisas. Só acha que você vai ter resultado se for para uma academia ou se sair de casa. Então É que nem eu. percebam que até o aspecto, só complementando aí depois tu pode falar, viu, William? Percebam que até mesmo o período já não é favorável e a pessoa acaba diminuindo mais ainda a perspectiva, por exemplo, de trabalhar um exercício, uma atividade física dentro de casa para poder ficar saudável. Aí vai ficar mais debilitada. O vírus ele é muito mais severo em pessoas que pelo menos o que os estudos já têm mostrado, que tem um nível de morbidade maior, né? E aí a pessoa não se cuida de jeito nenhum. Pode falar, Juliana. Não, que eu só tava dizendo assim, na parte que as pessoas elas não têm nem criatividade ou preguiça. É que nem eu falei, cara, as pessoas estão acostumadas a viver numa determinada rotina, acordar cedo, 7 horas da manhã trabalhar, 5 horas da tarde voltar, ou de noite fazer alguma coisa, ou sair, e tipo, elas ficam alienadas porque elas não estão fazendo o que elas faziam. E para elas é uma novidade. Mas eu acho que assim, hoje em dia, como a pandemia ela tá o quê? Uns 2 anos, não sei. Eu acho que a maioria das pessoas já se acostumaram e estão tentando mudar isso. Ou complementar alguma coisa para que isso mude. Porque eu tenho certeza que, tipo, desde quando começou a pandemia até hoje em dia, a pessoa não pensar em alguma coisa desculpa a palavra, é foda, né? Eu sei que é muito difícil, muito mesmo. Mas assim, principalmente quando você tem um apoio das pessoas, assim, pra tudo, eu acho que é até bem melhor. E é verdade, essa parte do coronavírus aí, que é a variante que se chama, ela tá matando muita gente, porque ela é a mais forte que tem. Se escapar, meu amigo, já era. Então depende do seu organismo, se ele vai aguentar ou não. E para isso nós precisamos estar saudável mentalmente e fisicamente. Aí Exatamente. são questões que dá para discutir até em outras disciplinas que têm um cunho mais biológico, né? Beleza. As sociedades em todo o mundo, né, estão passando por profundas transformações sociais e econômicas que produzem mudanças significativas no padrão e na quantidade de tempo livre disponível para o indivíduo durante o transcorrer da vida. Essas tendências terão implicações diretas para uma gama de atividades de lazer, que por sua vez influenciarão a demanda pelo suprimento de bens e serviços de lazer, né? É claro que isso aqui também está no contexto bem atual, a gente está vivendo várias transformações, tanto econômicas e sociais, né? E aí, o que é prejudicado são os serviços de bens e lazer. No quesito educação, né? O que é que trata a Carta Internacional do Lazer? Né? Então, a finalidade básica da educação é desenvolver os valores e atitudes das pessoas e promovê-las com conhecimento e aptidões que lhe permitirão sentir-se mais seguro e obter prazer e satisfação na vida. Essa perspectiva subtende que a educação, além de ser importante para o trabalho e para a economia, é igualmente importante para o desenvolvimento do indivíduo como um membro plenamente participativo da sociedade e para a melhoria da qualidade de vida. Então, olha aí o tanto que a educação está sendo considerada aí dentro da Carta Internacional do Lazer para a melhora da qualidade de vida, para o desenvolvimento pleno da sociedade, tá? Agora, o termo educação está sendo tratado de uma forma bem ampla. E quando tocamos no ponto educação para o lazer, né, que a gente viu que são dois pontos específicos, educação para e educação pelo lazer, tá? Especificamente a carta trata desse ponto numa sequência do para o lazer, e a gente vai seguir a mesma ordem, tá? Então, a educação para o lazer considera que os pré-requisitos e as condições para o lazer não podem ser garantidos somente pelo indivíduo. O desenvolvimento do lazer exige ação coordenada por parte de governos, organizações não governamentais e voluntárias, indústrias, instituições de ensino e da mídia. A educação para o lazer desempenha papel importante na diminuição de diferenças das condições de lazer e para a garantia de igualdade de oportunidades e recursos. Possibilita ainda que as pessoas atinjam seu maior potencial de lazer. Então, tudo em detrimento do desenvolvimento e do aperfeiçoamento do potencial de quem?
do lazer que as pessoas possam atingir. A educação para o lazer deve ser adaptada a quem? Às necessidades locais e às demandas de determinados países e regiões, levando-se em consideração os diferentes sistemas sociais, culturais e econômicos. E é importante entender que, por exemplo, vou tratar aqui não mais do ensino superior, mas sim do ensino fundamental, tá? E lá no ensino fundamental, quem poderia ser o maior agente de desenvolvimento dos aspectos do lazer, da educação para o lazer? Vamos pensar nessa perspectiva da educação para o lazer. É o professor de educação física. Aí, mais uma vez, a gente vai tocar em que ponto agora? Será que ele tem conhecimento, primeiro, desse documento e desse ponto de trabalho com seus alunos? Tá? Porque já vimos, do ponto de vista pessoal, social, intelectual, o lazer melhora e muito a qualidade de vida dos indivíduos. Só que essa prática do lazer ela deve ser desenvolvida na pessoa desde quando ela era criança. Senão ela não vai ter uma prática enquanto adulta. É que na maioria das vezes os estudos têm apontado com relação ao nível a prática de exercícios físicos. Então, crianças ativas tendem a ser muito provavelmente, porque sempre tem aquela perca de amostra, né? Mas tendem a ter adultos ativos. Crianças sedentárias tendem a ser adultos sedentários. Tem sempre as exceções, tá? Não estou generalizando. E no caso, o sedentarismo é uma doença, né? E aí, através do sedentarismo, vem obesidade, hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares, problemas respiratórios e por aí vai. É uma avalanche. Por isso que nos estudos que falam sobre exercício físico, que retrata desde a criança, né, onde é que ela desenvolve a primeira prática ou contato com atividade e exercício físico nas suas mais variadas manifestações, que seria o principal ponto, o esporte. É na escola e através da disciplina de educação física. Então, olhem o papel que a educação física tem num ponto de vista global, né, num ponto de vista bem amplo e também partindo-se da ideia de utilização do lazer também nas nossas aulas de educação física. Então, quando formados, lembrem, tá? Já falo bem assim, nós estamos no primeiro semestre, Kleber. É importante falar isso aqui, porque às vezes tem gente que se forma, consegue um emprego, passa no concurso e não sabe o que vai trabalhar com os alunos. Olha o tanto de coisa que a gente vê na faculdade. E quando chega lá não sabe o que trabalhar com os alunos ou trabalha de maneira equivocada, tá bom? São vários documentos que retratam essas situações, ok? A educação para o lazer é um processo de aprendizado contínuo, tá? Não é só transversal naquele momento e acabou, é contínuo, tá? Longitudinal, que incorpora o desenvolvimento de atitudes, valores, conhecimentos, aptidões e recursos de lazer. E todos esses aspectos aqui demoram tempo, tá? Demoram ou demandam uma parcela de tempo mais, como é que eu posso dizer, mais ampla para serem trabalhados e serem mudados, tá? Atitude, ninguém muda de atitude de um dia para o outro, tá? Atitude você vai mudando dia a dia, valores você vai obtendo dia a dia, conhecimento também dia a dia, tá? Os sistemas de ensino formal e informal ocupam uma posição central para a implementação da educação para o lazer, incentivando e facilitando o envolvimento do indivíduo nesse processo, tá? A educação para o lazer há muito tem sido reconhecida como parte da área da educação, mas não tem sido amplamente implantada. Tem sido entendida como parte importante do processo de socialização, no qual uma variedade de agentes desempenham um papel importante. Nessa carta, a ênfase será concentrada na escola, na comunidade e na capacitação de recursos humanos. E é claro, o que eu vou dar mais ênfase, que interessa mais para nós, tá bom? Seria na escola e um pouco da comunidade, porque a gente trata no lazer no geral. Capacitação de recursos humanos, aí é outra perspectiva que eu acho que eu não vou nem discutir com vocês aqui dentro do contexto da carta, tá?
Essa tipo assim, o que nós quer ou deve fazer em relação a isso. Tu tá dizendo que a capa. É porque tu falou aí. Aí tocou o time aqui, aí quando toca o time diminui tua voz, mas tu tá falando É. nos recursos Não, humanos, é isso? eu queria. Esses recursos humanos, né? Tipo, o vem da gente, o que a gente quer, o que a gente manifesta, tipo isso. Ou o que a gente quer pra si, enfim. Pronto, eu já vou discutir Escolhas. isso aí, eu vou explicar isso aí na próxima. Na, na próxima aula que eu vou gravar agora, viu? Só Vai, porque eu pra não, agora fiquei curiosa. pra não ficar muito longo.